Mateus 28, os versículos 16 em diante. Nós já falamos aqui sobre a missão de Jesus, sobre a missão dos discípulos de Jesus, e hoje nós gostaríamos de pensar sobre a missão da igreja de Jesus. Diz, na sua Bíblia deve estar assim, provavelmente, um subtítulo nesse capítulo, nesse trecho da palavra de Deus, dizendo a grande comissão. E diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito a aplique em nosso coração. Ilumine a nossa mente, ó Deus, para compreendermos a tua vontade. E dá-nos, ó Deus, a direção, a força, ó Deus, para andarmos, buscarmos, ó Deus, viver no centro da tua vontade. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós, é a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que esse subtítulo que está aí na sua Bíblia, ele foi acrescentado, Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele não colocou isso foi acrescentado posteriormente. E essa ideia da grande comissão, Deus nos dá ou nos comissiona uma missão que fazemos junto com Deus. Esse conceito dessa grande comissão, ele foi desenvolvido por William Carey. Ele é conhecido, ele era um pastor batista, um sapateiro lá na Londres do século XVIII, e ele compreendeu, naquele momento, era muito famoso aquele calvinismo, o hipercalvinismo, que as pessoas diziam assim, olha, se Deus quiser salvar alguém, ele vai dar um jeito de salvar. A gente não precisa se preocupar com isso. Mas esse pastor, ele entendeu de Deus que a igreja tinha um compromisso, tinha uma responsabilidade de ir ao alcance dessas pessoas, de levar este evangelho para todo o mundo. E ele então desafia, naquele momento, os seus pares, a sua associação lá na Londres, do século XVIII, desafiando aquelas igrejas então a levar o evangelho para as Índias naquele momento. E ele levanta recursos, cria uma sociedade para levantar recursos para traduzir a Bíblia, para plantar igrejas lá e para promover reformas sociais naquele lugar onde eles iam pregar o evangelho. Até hoje, você tem dificuldades culturais naquela região. Por exemplo, você já deve ter visto aquela novela que falava dos Dalits, daquela camada da sociedade mais inferior, que nada tem, eles vivem das sobras dos outros, daquilo que puder receber. Até hoje existe isso lá. E naquele momento, William Carey já pensava em fazer uma transformação, que o evangelho chegasse lá, plantasse igrejas, traduzisse a Bíblia para a língua deles, para que eles pudessem ter acesso à verdade de Deus, e que nesse contato com Jesus, com esse nome precioso, houvesse transformação no coração das pessoas e também na sociedade. E isso, William Carey ficou conhecido então como o pai das missões modernas. A partir do século XVIII, existe um grande movimento de evangelização que sai pelo mundo. Inclusive nós, você e eu, somos resultado deste movimento de missões. Os americanos vieram para cá movidos por esse sentimento, por essa compreensão de que Jesus deu uma grande comissão para a sua igreja, que era alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. O Evangelho, então, sai lá da Europa, chega nos Estados Unidos e depois chega aqui no Brasil
e como nós temos visto aí, 3.000 missionários espalhados pelo mundo. É esse movimento que Deus tem feito, porque nos convidando a participar desta missão de Deus de resgatar o ser humano com a mensagem do Evangelho. Então, qual é a missão da igreja? Baseado nesse texto. Você vai guardar isso nessa noite, que a missão da igreja é adorar, edificar e proclamar a Jesus. Dá para você repetir isso comigo? A missão da igreja é adorar, edificar e proclamar a Jesus Cristo. Guarde isso, porque a gente vai pensar nesses 3 verbos. Nós temos aprendido tantos verbos, não é? Você lembra os verbos das missões? Que é orar, ofertar, mobilizar e ir. Hoje nós vamos pensar na missão da nossa igreja, dessa igreja local, que é adorar, edificar e proclamar. Quando a gente pensa sobre adoração, o primeiro compromisso com Jesus que o discípulo de Jesus tem e que todos esses discípulos que se reúnem neste lugar precisam ter, é exatamente de adorar, a adoração. Veja que no verso 17, Mateus registra que quando eles viram Jesus, a primeira atitude deles foi adorar. É interessante que havia acabado de acontecer a ressurreição de Jesus, e Mateus registra que, enquanto as mulheres estavam a caminho para falar que Jesus havia ressurgido dos mortos, diz que alguns guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. A pedra foi removida, o túmulo está vazio, aconteceu algo de estranho, houve um terremoto, tudo aconteceu aqui. Eles foram relatar estas coisas aos chefes dos sacerdotes. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro. Esse negócio assim de suborno não é novo, percebem, não é? Deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje, os dias que Mateus está escrevendo o seu evangelho. 20 anos, mais ou menos, depois que Cristo havia ressurgido, acontecido tudo isso. E aí ele passa a dizer, então, que os 11 foram para a Galileia, como Jesus havia orientado um pouco antes desse breve relato do que estava acontecendo. Quando os discípulos de Jesus o encontram vivo, a primeira atitude deles é adorar a Jesus, porque discípulos adoram a Jesus. Adorar, tem até uma música que fala: adorar é o que sou, adorar é o que sei. Nada pode calar a voz de um adorador. Quem é esse adorador? É aquele que reconhece a grandeza de Jesus. Quando os discípulos viram Jesus ressurreto, vivo, andando, falando, diante deles, eles reconheceram naquele instante que Jesus era exatamente o que havia dito que era. Assim como Jesus prometeu que ressuscitaria depois do 3º dia, ali estava ele diante dos seus olhos. E aquele ato de adoração, de prostrar-se, essa prostração diante de Jesus, é um símbolo do reconhecimento e de rendição. Vocês se lembram que quando nós pensamos sobre um único culto, que há um só culto, que o culto só acontece quando existe uma rendição completa de tudo que nós somos. E aqueles discípulos que adoram a Jesus, adoram porque se rendem ao fato de que Jesus, de fato, ressurgiu, Jesus, de fato, é quem diz ser, Jesus é aquele que venceu a morte. E eles então o adoram porque reconhecem e se rendem a esta verdade. E a sua vida passa a ser dirigida a partir desta rendição, desta adoração. Você vai aprender, nós falamos aqui na nossa igreja, que a adoração é a resposta total do ser humano a quem Deus é. Sua santidade, seu amor, seu poder. Isso se expressa na reverência, na obediência, no serviço. E não se limita somente aos cânticos no momento do culto, embora os envolva.
e na vida de oração que nós tratamos sobre a adoração vem em primeiro lugar, pois ao exaltarmos Deus pelo que Ele é e faz, ajudamos nossa mente e coração a serem dominados pela compreensão de quem é o Deus a quem estamos nos dirigindo, como é o seu poder, qual é a sua vontade, antes mesmo de expressarmos algum pedido, por exemplo. Pensa nesses homens que estavam ouvindo essas histórias, eles já tinham ouvido as mulheres, mas também estavam ouvindo pelas ruas de onde viviam essa história de que eles mesmos haviam roubado o corpo de Jesus. Mas agora os seus olhos veem Jesus ressurreto. E a adoração é este ato de controlar os nossos sentimentos e a nossa mente. O fato é que Jesus havia prometido e agora está diante dos nossos olhos. Por isso que a adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Meus irmãos, pensem que Jesus agora está ressurreto, que já havia passado a sexta-feira, o sábado, o domingo. E talvez aqui, provavelmente, já Jesus ficou no mundo, aqui entre nós, mais 40 dias. Então, primeiro aqueles 3 primeiros dias, em que Jesus havia estado sepultado, morto, preso naquela tumba. Quais seriam os sentimentos que tomaram conta desses homens? Mas que agora transborda um coração grato, porque eles finalmente reconhecem, veem que Jesus cumpriu o que havia prometido. Se você se lembrar daqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, eles iam discutindo exatamente quem era Jesus. E que quando Jesus se aproxima deles, a questão deles é o seguinte, quando Jesus pergunta, né? Por que é que vocês estão falando? Eles falam, olha, aquele que havia prometido a vida está há 3 dias morto. E aí, para onde vai a esperança? Jesus, quando trata com eles e abre a Bíblia para ensiná-los, eles mesmos chegam à conclusão de que o coração deles ardia conforme essa palavra ia sendo exposta para eles, e as dúvidas, os medos, a incredulidade ia sendo vencida pelos ensinos que Jesus trazia para eles naquele instante. E ao final, eles voltam para Jerusalém para divulgar que, olha, nós encontramos Jesus no caminho de Emaús. Ele está vivo. É verdade tudo que ele fez. Então, adoração é um ato que domina o coração do discípulo de Jesus, porque ele reconhece que Jesus é o que diz ser. Ele é verdadeiro. Você cantou aqui, nós até repetimos a meu pedido, que o nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. E faz alguns dias nós fizemos esse desafio. Nós precisamos crer em Jesus. A Bíblia relata que ele ressuscitou algumas pessoas. A Bíblia mostra que ele curou diversas pessoas. E nós precisamos crer que ele é capaz de fazer isso em nós, na nossa vida. Tem gente que chega assim, pastor, acabou o amor. Não consigo mais amar esse homem, eu não consigo mais amar essa mulher. Não há mais como a gente recobrar o nosso casamento. Mas o nome de Jesus levanta os mortos. Ele pode fazer reviver esse amor, essa paixão. A incredulidade que vai tomando conta, hoje pela manhã, meus irmãos, mais uma vez eu vou falar isso, vou repetir. Que aula tremenda de hoje pela manhã. Exortação. Como você pode ser renovado. O escritor aos Hebreus falando, olha, cuidado com as coisas que os afastam de Deus. E pedindo para que a gente, pela palavra de Deus, seja renovado para não permitirmos que isso nos afaste. O adorador é esse que é tomado por essa verdade e que faz com que ele vá na direção de Deus, porque reconhece que esse Deus é quem é, que essas verdades que cantamos podem de fato acontecer na nossa vida. Quais foram os motivos pelos quais esses discípulos então foram adorar a Jesus quando o viram? Vamos pensar aqui rapidamente. Eles trazem à memória, por exemplo, quem é Jesus.
Eles já tinham visto muitos milagres. Você se lembra que semana passada eu comentei que existem 35 milagres registrados nos evangelhos que Jesus realizou. De curas, de ressurreição, milagres em relação à natureza. Mateus, que está registrando esse evangelho, ele registra 20 milagres de curas do leproso, do empregado do oficial romano, da sogra de Pedro, daqueles endemoniados gadarenos, daquele paralítico que é descido pelo telhado, da mulher que tinha hemorragia, daquele endemoniado que era cego e mudo, da filha da mulher cananeia, do cego Bartimeu. Mateus registra que Jesus acalmou a tempestade, que ele andou sobre as águas, que ele alimentou 5.000, depois 4.000, que tirou a moeda da boca do peixe e que secou a figueira infrutífera, e registra inclusive a cura da filha de Jairo. Tudo isso está no Evangelho de Mateus. Então, se você trouxer à memória aquilo que Jesus fazia, os sinais que relatam que ele é o que diz ser, lembra que João, que é outro apóstolo, quando ele termina o seu evangelho, ele diz assim, olha, Jesus fez muitas coisas, não caberia no mundo tudo que ele fez, mas eu escolhi esses 8 aqui para que vocês, ouvindo estas coisas e crendo, possam ter vida em seu nome. Tudo que os evangelhos registram é para mostrar que Jesus é quem diz ser. Exatamente. Mateus, no caso, diz, olha, esse Jesus é o Messias que nós esperamos. Ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, por causa dos sinais, aqueles homens lembraram de tudo que Jesus havia feito e realizado. Eles também adoraram Jesus por causa dos ensinos de Jesus. Aquilo que lemos lá em Mateus, no Sermão do Monte, uma das primeiras coisas que o povo reconheceu quando Jesus terminou de pregar o seu Sermão do Monte, ou terminado a respeito dos seus ensinos, registra que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus registra, por exemplo, o Sermão do Monte, que termina com estas palavras. Ele registra as parábolas do reino, quando Jesus começa a falar, olha, este evangelho vai chegar, vai dominar o coração das pessoas e vai transbordar para a vida dessas pessoas, para os seus relacionamentos e alcançar outras pessoas. O reino de Deus é como o semeador que saiu lançando essa semente e dizendo a todo mundo que Jesus é o Senhor. Alguns corações acolheram, outros não, mas aqueles que acolheram, que é importante, esses deram muito fruto. Do joio e do trigo, eu quero lembrar, meus irmãos, que nos ensinos de Jesus, nós aqui podemos ter alguma dúvida, podemos achar que o evangelho hoje é dúbio, que hoje está tão diluído, tão diversificado, que você tem dificuldade de saber assim, será que essa pessoa é crente? Será que ela é filho de Deus? Antigamente a gente tinha uma caracterização de um crente que era muito clara, não é? Era uma caracterização ruim, mas existia. Você estava andando na rua, você encontrava alguém com uma Bíblia debaixo do braço e falava, esse fulano é crente. Domingo, a pessoa estava de paletó e gravata, esse aí é um crente, vai estar indo para o culto. E isso não resume o que é ser cristão. Mas era uma caracterização. Hoje a gente está assim de um jeito que a gente, mesmo igrejas são tão diferentes, uma pode tudo, outra não pode nada, e tudo é a mesma coisa. Meus irmãos, quando Jesus fala nos seus ensinos, para ele não há dúvida alguma. Por isso ele fala sobre o joio e o trigo. Por isso ele vai falar sobre o grão de mostarda, sobre esse tesouro escondido, a pérola de grande valor que a pessoa deu tudo o que tinha para poder alcançar isso. Isso é adoração. Não é menos que isso. Como nós dissemos, a adoração é esse coração rendido quando aprende essas coisas. Mateus registra o sermão apocalíptico de Jesus, quando ele fala das últimas coisas. Tem cristão que talvez não acredite que há vida após a morte, mas a Bíblia é muito clara a respeito disso. É Jesus que vai falar sobre a parábola das 10 virgens, dos talentos.
e do julgamento das nações. Um dia Cristo vai voltar e todo ser humano vai ter que prestar contas da sua vida a Jesus. O que você fez com a vida que Deus lhe deu? Nós pensamos aqui no poder de Jesus. Hoje, se nós encontrássemos alguém que morreu há algum tempo, vivo, a gente sairia correndo. Mas naquele tempo, naquele momento, aqueles homens caíram diante de Jesus porque tinham tudo isso. Eles sabiam o que Jesus havia prometido a eles. E ali estava a prova cabal do poder de Jesus. E por essa obediência que eles tinham a Jesus, eles são aqueles que vão fazer discípulos. E tudo isso são atos de adoração. Porque a primeira missão, o primeiro compromisso que nós temos com Jesus é a adoração. Quando o nosso coração não está rendido plenamente a Jesus, não existe adoração. É por isso que esse culto quer terminar com você entregando o seu coração a Jesus. O segundo compromisso é conosco mesmos. Então vamos lembrar aqui. O primeiro compromisso é a adoração com Jesus. O segundo compromisso é de edificação. Vou fazer assim, adorar Jesus e edificar-nos uns aos outros. Faz uma setinha para dentro da própria igreja. É uma missão que a igreja tem para consigo mesma, porque discípulos edificam-se mutuamente. Vou fazer uma propaganda aqui. Escola da caminhada, mandamentos recíprocos. Edifiquem-se uns aos outros. Eu vou lembrar aqui rapidamente, você que não veio vai poder aprender um pouquinho, que na Bíblia a edificação é a construção de uma igreja que cresça submissa ao Senhor Jesus, através da ação mútua, codependente e necessária de um povo quebrantado e submisso que busca em oração a sensibilidade espiritual. Então, edificar é essa ação da igreja que está quebrantada e submissa, buscando sensibilidade espiritual para algumas coisas. Primeiro, para ir aos indispostos com uma palavra de ânimo e ajudá-los em suas fraquezas com uma atitude de empatia. Quem está fraco? Lembra do apóstolo Paulo falando sobre isso? Quem está fraco, que eu não sofra, que não fique ardendo por dentro. Então, quando nós conhecemos alguns indispostos, nós vamos com uma palavra de ânimo para ajudá-los na sua fraqueza. Quem está fraco precisa de uma palavra de ânimo. Nós vamos a eles vencer o individualismo, as discórdias, os personalismos, as competições, ensinando que a igreja é um organismo acima da organização e uma comunidade acima da instituição. Então, a gente tem muitos modelos de igreja diferentes, mas o que nós precisamos buscar, que é um compromisso, que é a comissão que recebemos, esse compromisso com a edificação, é gerar uma comunidade que é um organismo que vive o Evangelho de Jesus, que vence, por isso, o individualismo, as discórdias, os personalismos e as competições. E vencer a desconfiança com a cordialidade, a intimidade dos grupos de comunhão, onde todos podem ser assistidos e servir uns aos outros. Isso é edificação. A semana passada nós aprendemos, no penúltimo encontro, sobre lembranças e memórias. Que nós precisamos decidir se vamos ser assustados, não é, pelas lembranças do passado, que todos nós temos, dos nossos pecados, dos abusos que recebemos, que sofremos perdão, de traumas que carregamos. Todos nós temos estas coisas, das neuroses que nos constituem. E nós vamos ficar sendo assustados por essas lembranças ou vamos aprender a trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança? Jeremias e Davi usam essas expressões. Eu vou trazer à memória aquelas coisas que podem me trazer esperança. Isso é uma decisão que cada um de nós pode tomar e que eu devo incentivar e ajudar
o meu irmão que está fragilizado, indisposto, dominado pelo individualismo, pela discórdia, pelo personalismo, a vencer isso na sua vida. Sexta-feira, o pastor Gil nos falou sobre fechar os ciclos. Nós precisamos tratar de algumas coisas, porque senão vai chegar, no futuro nós vamos nos encontrar com essas lembranças, por não termos tratado estas coisas na nossa vida. Homens regenerados, no caso, vão ter vida em si mesmos, como os heróis que sempre renascem das cinzas, que sempre vencem, parece que estão vencidos, são infundidos de vida novamente para conseguir vencer os seus desafios. E foi uma coisa interessante que, nessa história do herói, não é? Que o herói, quando parece que está morto, que não tem mais nada, e ele revive, ele tem nova vida, ele parece que revive com mais força do que sempre teve, para vencer os seus desafios. É assim que isso acontece conosco na edificação. É interessante que hoje pela manhã nós lembrávamos da palavra paracaléu, que é a palavra para edificação na Bíblia. Chamar para o lado, para consolar, para encorajar, para exortar, para implorar. Nós recebemos vários significados ali. É interessante que paracaléu tem a mesma raiz de parácletos, que é a palavra que identifica o Espírito Santo de Deus. É esse que vem nos edificar, ele que nos chama para o lado, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. Se você fosse chamado para ir no tribunal agora, o que você ia fazer? Se recebesse uma intimação, o que você faria? Vai orar, ok, e depois, de maneira objetiva? Deixa eu ligar para um advogado. Falar, escuta, isso aqui é verdadeiro, pode ser dessa maneira, como é que me orienta? Esse paracaléu, ou esse paráclitos, perdão, esse trabalho que o Espírito Santo faz, e aí no caso ele é um substantivo. Ele é alguém que vem estar ao nosso lado, por isso que ele é chamado de consolador, de ajudador, de advogado, de conselheiro. Isso é edificação. Quando nós estamos uns com os outros. Eu achei bonito, e bom, isso está público, né? Está nos nossos grupos de oração. A irmã Terezinha falou, irmãos, me socorram aqui, eu estou com um problema. Passado alguns minutos ela falou, olha, graças a Deus a irmã me ligou, me deu uma orientação, e eu já sei o que fazer. Eu estou mais calma. Isso é edificar. Isso é edificação. Quando uns edificam aos outros. Uma Terezinha recentemente foi uma bênção na minha vida, quando ela descobriu que eu estava com pressão alta, por ser enfermeira. Me ajudou, cuidou de mim. Agora foi outra irmã que foi cuidar dela. É assim que funciona a vida da igreja. E essa é uma missão que eu e você temos. Já ajudou alguém? Já foi canal de Deus para abençoar a vida de alguém? Já foi abençoado por alguém? Hoje pela manhã a primeira pergunta da lição era assim, você já foi exortado por alguém? O jovem deu um sorriso e falou, pelos meus pais. Não é? E o que foi que você fazia, que você precisou ser exortado? A gente tinha horário para voltar, mas aí o jogo estava tão bom que a gente estourava o horário de retorno. Chegava lá, os pais, não mandei você estar aqui tal hora? A exortação faz isso. Por isso que aprendemos hoje que quando a gente vai exortar na edificação, ela é bíblica, doutrinária e com amor. E aí ela produz os frutos corretos. Por fim, nós temos o compromisso com a proclamação. A gente vai adorar a Jesus, a gente vai edificar a igreja e a gente vai proclamar ao mundo. Esse é o compromisso que Jesus chama os seus discípulos. Lembrando que ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso significa, meus irmãos, que ninguém deve ser esquecido. Que ninguém também deve ser exclusivo. Me lembro do pastor Ari Veloso, quando voltava ao Brasil, e chegando de avião, passando pela Zona Sul, ele enxergou lá aquela região do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, e Deus colocou no coração dele e falou, os
ricos precisam de Jesus. E Deus colocou no coração que ele precisava implantar uma igreja no meio daquela região de pessoas ricas. Está lá a Igreja Batista do Morumbi. Porque Deus falou, olha, o evangelho é só para os pobres. Né? Como dizem que Deus tem uma preferência pelos pobres. Não, o evangelho é para todos. Alcançou gente, aquela viúva que tinha 2 moedinhas, alcançou gente pobre, humilde, mas alcançou também pessoas que eram poderosas. Há pessoas na Bíblia, como Salomão foi extremamente rico, Abraão foi pessoa rica, Barnabé era uma pessoa que tinha posses na vida da igreja e dedicou seus recursos. Ninguém deve ser excluído, todos precisam, ninguém pode ser esquecido e ninguém também pode ser exclusivo. Porque hoje nós temos uma igreja, meus irmãos, que é a igreja dos skatistas. E aí a igreja reúne só os skatistas, tem até a rampa no meio da igreja. Ou então é uma igreja de jovens, então só reúne jovem. Ou alguém já chega, essa igreja parece uma igreja de velho, só tem velho. Ou a igreja do punk, das tribos que existem na nossa sociedade. Da década de 80 para cá se desenvolveu essa ideia de que existem tribos urbanas, essas pessoas que se identificam com algumas coisas na sua roupa, nos seus valores, nas músicas que tocam. Então tem os punks, né? Tem, como falei, os skatistas, a turma se reúne. E essas tribos que têm hábitos, valores, moda, música, comportamentos. E meus irmãos, parece que a gente absorveu estas coisas na vida da igreja. Fazendo uma igreja que aqui todos nós temos que ter os mesmos hábitos, a mesma moda, gostar da mesma música, desenvolver os mesmos comportamentos. Não. Nosso Senhor disse assim, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Não há ninguém que é exclusivo, melhor que o outro, ou que possa ser esquecido. Nenhuma tribo, então, pode ficar de fora. No Antigo Testamento tinha uma briga entre Israel e as outras nações pagãs. Nós somos de Deus. As nações pagãs não precisam nem ouvir sobre esse único Deus verdadeiro. Quando chegou no Novo Testamento, nós já vimos, há um só povo, não existe mais judeu e gentil, todos foram recebidos como uma família na presença de Deus. Na nossa contemporaneidade, às vezes nós ouvimos assim a igreja dos jovens ou a igreja dos velhos. A igreja desse momento e aquela igreja do tempo que eu era jovem. Não existe isso. Nós precisamos proclamar a todas as pessoas. E sabe o que a gente proclama para todas as pessoas? Jesus. Esse nome que é poderoso. Esse nome que resolve todas as questões. Primeiro, resolve o problema espiritual. Você lembra de Paulo falando aos romanos, dizendo, olha, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O maior problema que nós temos para ser resolvido é onde vamos passar a eternidade. Alguém me perguntou, acho que foi na sexta-feira, né? Se eu tinha medo da morte, de morrer. Eu falei, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. É diferente. Da morte não tem problema, porque quando eu morrer eu vou estar com Cristo, então não tem problema. Agora, eu não quero morrer de qualquer jeito, sem fazer algumas coisas que eu ainda acho que eu devo fazer nessa vida. Então, esse é o grande problema. Onde eu vou passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Esse é o grande problema. Jesus resolve isso. A sua vinda foi para resolver isso. Por isso que Paulo fala, ele vai resolver isso. E vai resolver também todas as outras coisas, porque o nome de Jesus é o nome que é sobre todos os nomes. Ele que sara, ele que cura, ele que renova a nossa vida. E é essa a mensagem que nós devemos proclamar. A missão da igreja é falar a todas as pessoas, a todas as tribos, a todas as nações, que só Jesus Cristo salva. É assim que nós precisamos ir. Como é que a gente faz isso?
com a nossa vida rendida ao Senhor, em adoração. Tudo que nós somos precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Seja os meus pensamentos, sejam os meus planos e projetos, seja a minha agenda, sejam os meus recursos, seja a minha família, meu casamento, meus filhos, tudo aos pés de Jesus. Porque quando as pessoas olham quando aqueles discípulos viram Jesus e o adoraram, Mateus registra que alguns duvidaram. Aqueles que adoraram a Jesus, não restou dúvida de que eles criam em Jesus. E quando a gente adora Jesus, quem está conosco, quem está caminhando conosco, quem está próximo de nós, não tem dúvida de que adoramos a Jesus, de que pertencemos a Jesus. Então, primeiro, adorando. Segundo, edificando. Meu irmão, talvez você possa dizer assim, não dá para levar a vida com Jesus meia boca. Como eu disse a você, nós podemos ter dúvidas. O Senhor Jesus não tem nenhuma dúvida. Um dia Ele vai chegar e vai falar assim para você, você parece aquelas 5 virgens nécias que não se prepararam e perderam as bodas à chegada do noivo. Você parece ele vai chegar e falar, você é que nem aquele servo inútil que pegou o seu talento e enterrou. Vocês são como, eu não conheço vocês. Jesus não vai ter dúvida disso. E a gente precisa se preparar para chegar diante do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu quero muito, muito. Existe uma música que fala assim, que o anseio é chegar lá e olhar e contemplar o olhar de Jesus, que me amou. Eu quero chegar lá nos céus, e a gente ouve Jesus falar tantas coisas, Deus falar conosco de tantas maneiras. Eu quero ouvir a voz de Jesus, dizendo assim, bom está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. Vem, entra e festeja comigo. Eu quero ouvir isso. Então eu vou caminhar nessa direção. E por fim, a resposta que eu tenho, que a nossa igreja precisa ter para todas as pessoas, é assim, olha, Jesus é a solução para a sua vida. Ele já fez algo de tremendo na minha vida, vai fazer na sua também. Eu não sei o que Ele vai fazer. Se Ele vai te curar, se Ele vai te libertar, se Ele vai te ressuscitar agora. Mas eu sei que Ele vai fazer algo de especial, porque Ele é vivo, é real, e aquilo que Ele promete, Ele faz.